Hoje eu estou aqui para falar do verbo, para ver se fica mais fácil para vocês fazerem atividade. Então vamos lá. O verbo é uma classe de palavras bem complexa, tem muita coisa para ser estudado. O que nós vamos estudar aqui hoje é o mínimo. Então vamos lá. Para quem ainda não entendeu o que é verbo, verbo é a palavra que exprime um fato, principalmente uma ação, estado ou fenômeno. Vamos explicar direito, trocando em miúdos. Ação, tudo aquilo que eu faço. Por exemplo, falar é uma ação, explicar é outra ação, estudar é outra ação e tudo que é ação é verbo. Mas quando a gente fala de verbo, a gente tem que falar das flexões verbais. Exemplo, o verbo, ou seja, mudanças que o verbo sofre, que a palavra sofre. Flexões de número, de pessoa, de modo, tempo e voz, que é ativa, passiva e reflexiva. Tá? Vou explicar cada um desses separadamente. Vou começar aqui pela pessoa, porque vendo pessoa a gente vê número. Por exemplo, quais são as pessoas do discurso? Primeira pessoa, eu. Segunda pessoa, você ou tu. Terceira pessoa, eles ou elas. Isso aqui, ó, do singular. Do plural. Do plural seria nós, primeira pessoa, vós e eles ou elas, né? Essas são as pessoas. Então, aqui, singular e plural. Aí falei disso e falei disso aqui. Agora eu vou colocar o verbo aqui. Só que para isso eu vou ter que apagar, né? Ah, não, vou colocar aqui na frente, ó. Por exemplo, vamos pegar o verbo como exemplo. Deixa eu ver um verbo aqui. Pensar. Aqui. Não, vou apagar. Não cabe. Eu penso, tu ou você pensa, né? Eles ou elas, não, ele ou ela pensa, nós pensamos, vós pensai, eles pensam. Eles ou elas pensam. Aqui é pensais, né? Isso, olha só. Então, eu mostrei aqui, ó, a flexão de número, singular e plural. Singular aqui, plural aqui e de pessoa, certo? Vou apagar. Agora, quando eu falei na flexão, eu falei de número, pessoa, modo. Vamos, modo. O verbo, ele tem 3 modos.
o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. Olha. Isso aqui, independente de qual pessoa ele está e qual tempo verbal ele está, ele vai ter esse modo. O indicativo é o modo da certeza. Vou dar exemplo agora mesmo. Subjuntivo é o modo da dúvida. Imperativo é o modo do pedido ou ordem. Tá, vou apagar isso aqui, ó, que são as pessoas, para explicar melhor. Lembra o exemplo que eu dei? Eu falo, o verbo falar. Independente de tempo e modo, por exemplo, eu falo no presente. Eu falei e eu falarei. Aqui eu coloquei os 3 tempos do indicativo. Independente desse tempo, tem dúvida? Opa, eu falo. Independente do tempo, olha só, não tem dúvida aqui. Eu falo. Ponto final. É certeza. Eu falei e eu falarei no futuro. Não tem dúvida. Então, esse é o modo da certeza, indicativo. Agora, modo da dúvida. Se eu falasse, não tem dúvida? Olha o se eu falasse, vou colocar a oração aqui, ó. Se eu. Esse modo aqui, ele tem uma dúvida. O se, que tá no mesmo contexto do verbo aqui, ó, né, da oração, denota dúvida aqui e a terminação verbal aqui também. Então, esse é o modo subjuntivo, que é o modo da dúvida. Vou pôr um exemplo aqui do futuro para você ver. Quando eu falar, olha só, ainda tem dúvida nesse contexto aqui, ó. Tá vendo? Então, também é um modo subjuntivo. Essa oração está no modo subjuntivo. Agora, se eu colocar uma frase no imperativo, um modo no imperativo, vai ficar assim, ó. Fale agora, por favor. Olha, isso aqui é um pedido, né? Então, está no modo imperativo, ou simplesmente fale agora, que é uma ordem, né? Então, está no modo imperativo. Bom, falei de modo, então, né? Até aqui tá claro. Agora vamos falar de tempo, né? Vou apagar, porque o quadro é grande, né? Tem que apagar. Tempo. Isso tudo não vou falar aqui, ó. Os modos simples, né? Porque, como eu disse, o verbo é uma classe de palavras complexas. Das 10 classes gramaticais que a gente tem, ou classe de palavras, o verbo é a classe mais complexa. Então, vamos lá. Olha só, tempo presente, pretérito e futuro. São esses 3 tempos. Presente é o momento, pretérito é um fato anterior que já aconteceu ontem, então a gente fala de pretérito,
e futuro que ainda vai acontecer amanhã, né? Agora vamos lá, presente simples assim. Eu falo com vocês. Agora, aqui começou a complicar um pouquinho. Pretérito. São 3 tipos de pretérito. Pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. E o futuro, que é futuro do presente, e o futuro do pretérito. Certo? Tá bom. Então agora, olha, futuro, presente não tem nada para falar, é o momento agora, né? Vamos falar de pretérito, desses 3 tipos de pretérito aqui. Pretérito perfeito. Por que é pretérito perfeito? O pretérito perfeito é uma ação que aconteceu no passado e já foi concluída. Exemplo: eu falei muito. Olha só. Eu falei. Então, se eu falei, é pretérito perfeito, uma ação já concluída. Eu falei, acabou. Aqui, olha, eu identifico a pessoa, que é singular, identifico aqui o modo, que é indicativo, porque eu tenho certeza, não tem dúvida aqui que eu falei, identifico o tempo. Qual o tempo? Pretérito perfeito, ação concluída, né? Agora vamos a um exemplo do pretérito imperfeito. Vou olhar aqui para ver se eu acho um exemplo. Presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito. Exemplo: a cidade ainda dormia. Vou mudar o tempo aqui. O verbo, a cidade ainda dormia quando começou o temporal. Olha só. A cidade ainda dormia. Esse "mia" aqui é uma ação que não foi concluída. Uma ação continuada sem final. Porque a gente diz que o pretérito imperfeito, ele é sempre interrompido por outra ação no pretérito perfeito. Por exemplo, começou. Olha aqui. Começou. Já acabou de começar. Isso aqui é pretérito perfeito. E aqui, ó, essa ação impediu que essa aqui terminasse. Vou dar outro exemplo. Eu explicava quando o sino bateu. Explicava foi a ação de explicar, foi interrompida pela ação bateu. Eu explicava quando o sino bateu. Ou seja, ele é imperfeito porque não foi concluída a ação, certo? Então, até aqui fácil de entender, não é? Uma ação sem conclusão porque foi interrompida por outra ação. Aqui pretérito perfeito, aqui pretérito imperfeito. Tá, agora eu vou apagar porque eu vou falar do pretérito mais que perfeito. Então, vou apagar aqui, ó, porque o quadro é grande, né? O pretérito mais que perfeito, a gente diz que ele ainda é uma ação
que aconteceu num passado mais longínquo em relação ao presente, tá? Vou dar um exemplo. Pretérito mais que perfeito. Mal tínhamos sentado para conversar, o celular tocou.